Isso! Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sétimo período de administração de projetos. Estamos aqui na nossa aula de MS Project. Nós vamos dar prosseguimento àquilo que nós temos aprendido, um pouco de revisão da primeira aula e mexer aqui na ferramenta MS Project. Estou utilizando o Project 2019. É uma versão bem recente, bem atualizada. Tem algumas particularidades nessa versão, mas que tem sido muito bom a gente trabalhar nessa versão. Deixa eu tentar aqui já colocar minha tela para vocês. Às vezes demora um pouco a atualizar todas as telas que estão abertas. Só um minutinho que eu já vou conseguir. Pronto. Isso, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Estou aqui com um novo projeto, Project 1, projeto 1, né? Quando você abre o seu projeto, lembre de você clicar aqui embaixo e colocar aqui, ó, agendado automaticamente, para você ter as atividades já estabelecidas, tá bom? Hoje eu quero mostrar para vocês uma sequência de numerações que nós vamos inventar aqui. E essas numerações eu quero que vocês trabalhem um tanto quanto aquela questão da atividade mãe e atividade filho, e as relações entre essas atividades para que a gente consiga, então, ter uma abrangência no programa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui números, por exemplo, de 1 a 10, como se fosse atividade 1, ok? Atividade 2, atividade 3, atividade 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Todas essas atividades foram colocadas. Percebam, por favor, esses ícones que estão aqui ao lado. Nós selecionamos aqui agendada automaticamente, por isso que fica esse ícone. Se não fosse esse caso, ficaria o outro ícone. Qual ícone, professor? De agendada manual, que seria essa outra marcação. Então, como nós falamos que era para deixar automaticamente, fica dessa forma. Por que é importante nós fazermos isso? Porque isso é uma novidade do MS Project 2019. Alguns outros, o que eu mexi aí, que eu acho que era 2008 ou 2007, ele não tinha essa opção, ele já era automaticamente calculado essas datas. Mas agora houve a opção de colocar algo manual, porque antes não podia colocar. Uma vez que você estabelecia, necessariamente ele ia controlando as datas ali para você, tá bom? Então, isso é um fator importante para você ver. Uma outra questão que você pode perceber, como ele é um Microsoft Project, ele é um Microsoft, você pode, aqui ó, clicar em cima de uma tarefa e incluir tarefa, tá? Então, joga lá para baixo e tem uma nova tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Para te ensinar que você pode incluir tarefa no momento que você quiser. Lado direito do mouse, e aqui incluir tarefa, então 1.2, assim sucessivamente eu posso incluir essa tarefa. Poderia ter colocado isso antes, mas eu quero mais treinar com você que isso é possível, tá? Vamos colocar aqui nessa parte 1.3, a gente ainda, aliás, vamos dar 1.2 que deu ali. 1.2, eu quero colocar 1.2.1, e aí fazer isso novamente. Deixa eu ver aqui, se eu clico de baixo. Fazer isso novamente. Então, 1.2.2, tá bom? Vou colocar algumas subtarefas em algumas atividades, em outras não, tá bom? Mas é só para a gente poder dar uma treinada aqui de como que funcionaria tudo isso e para que vocês treinem aí essa questão do Project, tá bom? Até então, vocês conseguem acompanhar? Tá tranquilo? Tá de boa? Sim? Tá sim. Tá tranquilo. Tá bom. Aí eu vou colocar então algumas subtarefas só para que vocês entendam como que a gente pode desdobrar isso, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Então, vamos lá. Continuando a nossa numeração, só para que vocês compreendam, aqui eu tenho 2, então vai ficar 2,1, né? Que é uma abaixo dela. Depois eu tenho 3. Aqui eu quero colocar 3,1. Eu quero colocar 3,1,1. E aqui eu quero colocar 3,1,1,1. Pronto. 4, 4,1, 4,2 e 4,2,1. No 5, 5,1 e 5,2. Pronto. 6,1 e 6,1 e 1. Isso é só numeração, sequência de numeração. Se você tiver com alguma dúvida, você fala, mas eu acredito que uma dúvida dessa não é dessa turma, né? E pronto. 10, deixa eu ver, vou colocar uma aqui também. 10, vou brincar com 10 aqui. 10,1, 10,1,1, 10,1,1, ponto 2, 10,1, ou não, 10,2, 10,3 e encerrar aqui. 3,2. Aqui vou dar uma desdobrada ainda mais. 3,2,2,1. 10,3,2,2. Pronto, já chega. Pronto, pessoal, então, uma vez que eu tenho aqui uma sequência de atividades, essa é a numeração dessas atividades, eu posso incluir aqui em cima também o nome do meu projeto. Então, vamos colocar aqui, Pamela vai casar, né? Casamento de Pamela. Pamela. Pronto. Esse é o nome do meu projeto, que é o Casamento de Pamela. E tem algumas informações que eu preciso gerenciar, tá bom? Então, aqui, vamos comigo. Se você puder até liberar o seu microfone, a primeira coisa que a gente precisa fazer, já que a gente tem uma primeira, aqui, uma tarefa mãe, é recuar, colocar todas essas atividades dentro desse casamento da Pamela. Como é que a gente faz isso, pessoal? Você faria um por um? Você selecionaria tudo? O que você acha? A gente pode fazer isso tanto manual, linha por linha, ou a gente pode selecionar tudo como eu fiz, todas elas, tá bom? E aqui, ó, tem um ícone aqui chamado recuar tarefa, tá? Então, se você clica nele, você vê que aqui ficou em negrito e todas as... Professor, para mim a tela tá travada. Não O tá que mexendo nada. o A que tela. é? Igual você tá A mostrando tela? aí. Pelo visto, você tá mostrando aí os Sim, pontos. Aham, para mim tá travada. eu achei que é Para todo porque mundo? não cabia tudo, mas realmente não tá dando para ver o cursor do mouse, não. O cursor do mouse não tá A minha também É, tá. eu não tô vendo nada. Tá Para mim, eu bom, tô vendo a então. tela que tá assim, até a tarefa 10, A mas tela tá congelada, pelo professor. visto que você A tá tela tá mexendo, não congelada. tá dando para ver, não. Tá bom, vamos Porque tá lá. congelada a tela dele. Tá jóia. Vou descongelar agora. Agora que eu vou descongelar ela para vocês. Agora que eu vou descongelar ela para você. Tá bom, Pamela? Ok, muito obrigada. E aí, descongelou? Ainda não tá apresentando. Mexe com o mouse. Mas mal. Tá mexendo? Tô. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Tá bom, vou tentar uma outra maneira. Tá? Vou tentar uma outra maneira. Que é projetar a minha tela inteira. Misericórdia.
Minha tela inteira. A minha tela inteira você consegue ver? Espera. Consigo. Agora eu tô vendo você mexendo. Agora sim. Todo mundo, gente, está conseguindo ver? Sim. 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 Tá bom. Então tá, deixa eu voltar então o que eu fiz para que vocês não percam. Isso não. Beatriz acordou também 5h30 da manhã hoje, só Jesus. Mas tá bom, Eu vamos lá. acordei às 5 hoje. Uma hora dessa ela já tá dormindo, ou seja, os pais ficam acordados e eles são carregadores turbo. Mas vamos lá. Gente, então, uma maneira de você colocar todas as atividades dentro da tarefa, chamada Casamento de Pamela, você pode selecionar todas as atividades e recuar, que ó, esse íconezinho aqui de cima, clicar, recuou aqui para dentro. Você pode pegar um por um recuar também, né? Você pode fazer de outras maneiras. Mas, se você selecionar dessa forma, eu acho que é algo mais rápido, tá? Então, você já tem todo mundo dentro de Casamento de Pamela. Vocês concordam comigo que o 1, o 2, o 3, o 4 são atividades que também vão ser mães, porque ele tem subdivisões aqui embaixo dele? Sim ou não? Sim, são Sim. atividades primárias. Sim, então eu vou também recuar as atividades que são do 1, atividades que são do 2 e assim por diante, tá bom? Então eu posso recuar uma vez aqui, pessoal? Sim, né? Pode. Eu recuei. Eu recuo mais aqui da seção 1, eu vou recuar mais alguém? Aí você Não. recuaria o 1.2.1.2.2? Ô, gente, Você recuaria esses dois aqui, porque são subdivisões do 1, 2, ok? isso. É subdivisão, então eu tenho que incluir. Todo mundo tá vendo isso, gente? Sim, Estou. sim. Estou. Aí você Sim. inclui. Então, a parte aqui do 1 tá pronto. Olha, se eu clicar aqui, a subdivisão desaparece, fica 1.1, 1.2, 1.3. Se eu clicar aqui no 1, toda a subdivisão do 1 também desaparece e vai logo para 2. Estamos certos? Sim. Certo. Aqui no 2 eu só tenho um desdobramento, que é o 2.1, então eu recuo ele, correto? Não tem mais nada para eu recuar abaixo do 2. Então, eu clico aqui para eu poder esconder, já que eu já terminei aquela tarefa. No 3 eu tenho algumas subdivisões no 3. Eu clico para poder recuar, só que o 3.1 tem também um filho aqui, ó, fora do casamento. Esse filho precisa recuar, correto? E esse filho vai recuar juntamente com um neto que está aqui, ó, embaixo. Recua ele novamente. Porque são sequências: 3.1, 3.1.1 e 3.1.1.1, ok? Se eu clicar aqui, ele some o neto. Se eu clicar aqui, o filho some. E se eu clicar aqui, esse outro também some. Eu nem sei mais o que ele é na nossa escala. 4, olha, iniciou, hein? No 4, a gente vai ter também divisões. As subdivisões do 4, eu posso recuar todos eles, sim ou não? Não, no caso dele, Pode. Eu acho que não. Porque eu o acho que não, porque 4.2 tem um filhinho lá, ó. Ok, que Mas ele ele tem. vai ser recuado novamente. A gente vai colocar um recuo só de todos eles. Todos eles têm que ficar dentro do 4, correto? Então eu pego Ah, todos tá. eles Sim. dentro do 4. Dentro do 4 vai ficar o 4.1, 4.2 e aqui tem um netinho aqui, ó. Então vamos colocar esse neto para o pai tomar conta, né? O pai dele tomar conta. Então, o 4.2.1 vai ficar debaixo do 4.2. Eu vou apertar para eu poder sumir e o 4 também. Então, o 4 está resolvido. Vamos no 5. Os dois também faço um recuo e eles não vão ter filhos nem nada. Então, sumo com ele também aqui. No 6, tenho dois desdobramentos do 6. Recuo os dois, mas esse de baixo são 3 categorias. Aqui em cima só é 2. Então, recuo Recuo ele. mais.
clico aqui. No 7, um só, recuei, pronto, estou feliz. 8, só tem um também, recuei, pronto. O 9, um só também, recuei, tranquilo. 10, já todas as partes do 10 aqui, pessoal, e vou recuar. Depois que eu peguei todas as partes do 10 e recuei, eu estou percebendo que tem 10.1, 10.2, 10.3. Então, eu vou pegar esse 10.1. Tudo que é desdobramento do 10.1 eu coloco recuado, ok? Esses dois, então tá tranquilo. Se eu clico aqui, olha, fica junto com 10.2 e 10.3 certinho. Ô, professor, só tirar uma dúvida minha aqui. Sim, Antes de recuar a palavra, o 10 todo, tem que recuar primeiro usando as categorias primeiro, correto? Por inteiro, depois de recuar ele por inteiro, primeiro tem que recuar as categorias por categoria, no caso. mas só que você, primeiro, olha, peraí, deixa eu só voltar aqui para eu poder te explicar um negócio. Esse 10 aqui, ele estava assim. Então, eu sei que tudo que for aqui para baixo, ele está dentro do 10, correto? Mesmo que aqui pertença a outras categorias. Cada um aqui vai ter uma subdivisão de uma categoria, de duas categorias, de três categorias, ok? Eu tenho essa subdivisão aqui embaixo. Mas mesmo aquele todo mundo está dentro do 10, eu seleciono todos e coloco ele dentro do 10. E depois eu pego o caso específico para poder resolver. 10.1. Os que são 10.1 são esses aqui, correto? Esse é o outro aqui, é 10.2. Então, só esses dois. Já que eu tenho esses dois, eu recuo eles. Pronto. Então, eu posso aqui clicar aqui e vejo que dá certo. O 10.2 não tem nenhuma subdivisão. 10.3 também não. Aliás, 10.3 tem sim. 10.3 eu tenho esses aqui de baixo. Clico, recuo. No que eu recuei, eu estou vendo 10, 3, 1, 10, 3, 2, 10, 3, 2. E um aqui depois. Então, eu sei que esses dois aqui de baixo são subdivisão desse aqui, correto? E a gente está falando até o momento é matemática, tá? Muito massa, muito massa. É a ordem dos números, tá? Então, se é a ordem dos números, eu só estou respeitando quem que vai ficar dentro de quê, tá? Tem aqui a subdivisão, tá aqui. Então, aqui eu sei que tá certo. Recuo aqui o 3, todo mundo está na mesma sequência. Recuo 10. Olha que bonitinho seu projeto. Todinho comportado, na mesma sequência, nos números tranquilos, tá? Se eu quiser saber o que tem dentro da 1, eu vou ter algumas subdivisões e vou ver exatamente as tarefas que estão nele, tá bom? Dúvidas até então? Não, muito bem explicado. Não. Ok. Tá tranquilo. Se nós não temos dúvidas, eu posso fazer, se eu abrir tudo aqui, necessariamente aqui também abre, né, pessoal, no meu gráfico gigante. Eu ensinei para vocês a pegar, por exemplo, esse 1 que está aqui, porque você sabe que é na mesma direção. Se você pega, clica com o mouse, segura e coloca para baixo, ele dá um link, tá vendo? Aqui Eu não estou apontando aqui, não adianta, vocês não vão ver, mas você tá vendo que o meu mouse, na ponta do meu mouse, ele tá ali tipo uma corrente, é para mostrar hiperlink. Então, se aqui eu tenho tá vendo que é Aperta que tá qual aqui? tecla, professor? Só pegar e segurar. Ah, tá. Se eu pego aqui, a mesma categoria do é o 2, correto? Então, eu não vou ligar o 1 na filha dele. Não vou, porque isso aí vai dar pau. Ó, se eu fizer isso, ó. Olha lá. O project não pode vincular uma tarefa resumo a uma tarefa de suas subtarefas. É óbvio, porque essa aqui é a mãe. Como é que eu vou aqui fazer um incesto aqui nessa bagunça toda? Não posso. Então, se eu for pegar um aqui, eu pego um para ligar no 2, tá? E o 2 é esse aqui. Então, vamos lá. Se eu pego aqui e vou lá no 2, eu consigo fazer esse cruzamento.
O 2 no 3. O 3 em qual, gente? No 4. O 4 onde? No No 5. 5. Onde? 6. 6 no 7. 7 no 8. 8 no 9. Aqui tá facinho de você visualizar, porque todos aqui estão encolhidos, tá? E se não tivesse, ficaria assim para você, ó. Aí você ia confundir. Mas você tem que estar vinculado e preso aos números, tá bom? Se você faz assim, você está todo vinculado. Aí você fala, professor, mas aqui, olha, deu 10 dias no meu projeto. Não, mas os 10 dias a gente vai começar agora a mexer nisso, tá? Então, como é que nós vamos começar a mexer? Nós vamos começar a mexer a partir do momento que nós vamos, então, colocar a quantidade de dias que cada uma vai ter. Primeiro, eu só selecionei a 1, a 2 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui dentro da 1, eu sei que tem atividades como a 1.1, a 1.2. Então, você vai usar o mesmo critério. 1.1, você vai ligar em qual? Isso mesmo, na 1.2. E a 1.2 você vai ligar em qual? A 3. 1.3, exatamente. Aí você fala assim, professor, essas netas aqui que estão aqui, o que, que eu vou fazer com Isso elas? que eu ia perguntar. É pegar 2, 1, 2, 1, você vai ligar na 1, 2, 2. Então você pega essa aqui e liga na outra, porque elas estão na mesma categoria, ok? Você liga categoria com categoria. Sim ou não? Entendido. Categoria por categoria. E como é que você vai, então, preencher a quantidade de dias? Se você chega aqui na atividade 1 e coloca... Deixa eu ver se esse código vai aceitar, tá? Porque eu não conheço ele direito. Ele aceitou. Tá bom. No outro project não aceitava isso, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma atividade 1 que é a mãe, correto? Então, como que eu vou definir a quantidade de dias da mãe? Olhando aqui para as filhas. Então, aqui, por exemplo, nessa atividade aqui, ó, 1, 2, 1, se eu colocar que é 5 dias, aí ele deixa de perguntar, e se essa de baixo eu colocar que é 2, necessariamente a soma dessa com essa vai dar a soma da mãe. Então, 5 mais 2, 7. Por que que essa atividade somou? Porque a relação que nós colocamos entre elas foi fim e início. Você lembra? Aqui, quando a gente puxa uma para a outra, é quando uma termina que a outra vai começar. Então, os dias são somados. Então, a 1.2 somou os dias das suas filhas. Posso até já clicar aqui, ó, porque eu sei que já está definida a quantidade de dias. Aqui na 1.1, eu posso colocar aqui a quantidade, porque ela não tem neto. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, 4 dias e olha esse de cima aqui, gente, agora, ó, presta atenção na 1. A 1 está perguntando, vai ser 12 dias mesmo essa tarefa? Por que que ele está perguntando? Porque ainda existe uma tarefa aqui embaixo que ainda está duvidando, que ainda está duvidosa porque você não colocou a quantidade de dias. Eu vou colocar 3 dias nessa tarefa. Ao clicar, ao dar o Enter, essa quantidade aqui vai ser mais 3 dias e vai sair esse ponto de interrogação. Vamos ver? Tá vendo? Então, antes era 1, então virou 3, então antes era 12, não, 13, não, 12 e virou 14. Então aqui saiu o ponto de interrogação. Por que que saiu o ponto de interrogação da tarefa 1? Porque todas as tarefas que estão abaixo dela foram definidas pelo gestor. Então, já que está tudo aqui definido, eu posso até encolher ela aqui que está tudo certo. Tá bom? E eu posso trabalhar tarefa por tarefa. Aqui na 2 só tem uma subdivisão que é 2. Ou seja, na lógica, se eu colocar 5 aqui, quanto que vai ficar nessa atividade mãe aqui, ó? Isso mesmo. 5. Vai ficar 5, certinho. Aqui, ó, 5. Se eu dar um Enter, ele vai necessariamente considerar o de cima. Por que que isso acontece? Porque ela é filha única. Que a filha única disser, a mãe vai falar também.
E o 3 aqui, da mesma maneira, vamos colocar aqui 4. Necessariamente, de cima vai ser 4. Aí você fala assim, professor, tá perguntando. Se tá perguntando, gente, é porque tem alguma mãe, alguma filha escondida, tá vendo? Então, você tem que colocar. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Só um teste aqui. Ah, legal. Legal. É o seguinte, eu coloquei aqui na Tora, na Tora é tão antigo, né? É da minha época. Quando 3.1 aqui, eu coloquei 4, joguei 4. Aí ficou perguntando, porque na verdade, a gente não tem que ficar colocando dias. A gente tem que determinar primeiro essas de baixo para determinar as de cima. Vamos colocar aqui, ó, 2 dias aqui. Eu avacalhei o negócio todo. Peraí, deixa eu tentar. Pronto. O 3 aqui, como eu disse para você, se eu começar de baixo para cima, é mais fácil da gente poder configurar. Olha, coloquei 3. Aí esse aqui de baixo pergunta. Será que é 3 mesmo? Ah, ela tem outra filha aqui, ó. Olha que interessante, gente. Vou ter que voltar isso para vocês. A 3, ela tem, ó, 1 desdobramento, 2 desdobramento, 3 desdobramento, correto? Então, se eu alterar esse aqui de baixo, todos vão começar a alterar. Todos os 3 vão alterar. Então, aqui, ó, 2. Tá vendo? Todo mundo altera. Porque um necessariamente depende da outra. Porque não tem soma das sequências para ir para de cima. Então, 3, 1, 1, 1. Se é 2 dias, necessariamente vai ser 2 dias a de cima, que é 2 dias a outra, que 2 dias a 3. Não sei se você consegue entender o motivo. Vocês conseguem entender? Porque é a única tarefa que tem para a gente poder administrar. Por isso que ela sobe necessariamente para essa categoria e que vai ser nessa categoria. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Ou já embananou tudo? Ô, professor, já deu uma bananada aqui. Só na Pamela? Tá tranquilo, até então. Então, Pamela, é o seguinte, eu tô com as subdivisões aqui, olha, das tarefas. Então, eu sempre combinei com vocês que a gente coloca a quantidade de dias, primeiramente, naquelas que são inferiores. Então, né, nas netas ou nas tataranetas, como a gente está brincando aqui. Então, essa relação da 3 são cheio de mães com filho único, tá bom? Olha, o 3 teve um filho, que a 3.1 teve um filho, que a 3.1 teve outro filho. Então, se eu falo que esse filho aqui tem 2 dias, já que essa mãe só tem um filho, ela vai ser 2 dias. Já que essa mãe é 2 dias, a de cima também considera 2 dias. E a outra também vai considerar 2 dias. Aí você fala, professor, como é que seria diferente se eu tivesse uma outra atividade aqui? Olha, se eu tivesse uma outra atividade aqui, eu colocaria, por exemplo, aqui 3.1.1. E aqui não seria assim. Seria 2 aqui. Pronto. Então, olha, tem 2 dias aqui. Lembra que todo mundo estava 2 dias? E foi direto, sem o ponto de interrogação? Coloquei mais uma atividade, tá aqui como pergunta. Se eu coloco essa atividade como 3 dias, ela deveria somar. Por que que ainda não somou? Porque eu não vinculei. A 3.1.1.1 eu tenho que colocar na 3.1.1.2. Se eu fizer isso, olha lá. Essas duas netas aqui, essa de cima que está sobre ela, vai somar 2 dias. Que essa aqui vai permanecer os 5 dias, que vai permanecer os outros 5 dias. Ok? Ô, Juliana, Ok. deixa eu... Sua voz sumiu, tá? Acho que ela saiu. Deve ter caído alguma coisa. Então a dúvida acabou. Vamos passar para frente. Depois ela vê o vídeo. Então, gente, continuando, 4. Ô, Juliana, voltei. Oi. Desculpa, Oi. caiu aqui. Não sei o que aconteceu, não caiu aqui. Seria como se a atividade
O 3 fosse o limite de dias que todas as atividades abaixo serão realizadas? Sim, Ah, tá. abaixo do 3. Abaixo do 3. Aham, Então, o aham. 3 ele tem gestão sobre todos da família dele, que começa com 3 ponto qualquer coisa. Isso. Aí no 5 aí é o dia que essa negócio vai demorar. Aí naquele 2 dias e 3 dias lá embaixo é porque aquela atividade dentro do período vai demorar 2 e 5 dias, é isso? 2 e 3 dias. Mas você falou 5, 5 onde? Aqui no 5? 2 e 3, desculpa, eu falei a soma. Aqui? Isso, Aqui, né? No 3. isso, aham. Isso. Ah, Aqui, tá, por ok. que vai somar? Porque a gente colocou atividade fim e início. Se a gente Sim, coloca isso. atividade fim e início, está falando que esses 3 dias precisam acontecer para depois essa atividade começar. E depois Uhum. estar em 3 dias. Então, 2 mais 3, 5 atividade de dias. cima fica com 5. Uhum. Essa atividade aqui só tem esse desdobramento aqui, então ela permanece 5 dias. E essa atividade 3 só tem o 3.1, não tem o 3.2, então ela vai permanecer 5 dias. Então, se ela desdobrasse, aumentaria os dias também. Vamos testar? Vamos, seria interessante. Vou incluir aqui uma atividade, ó. Vou incluir. Incluir uma atividade. Só que ela, vou colocar aqui, ó, 3.2. Ela tá na mesma sequência do 3.1? Olha onde que ela tá. Não, ela tem que voltar ao recuo, no caso, né? Ao recuo, exatamente. Volta uma vez só? Isso. Parece que sim. Vamos ver. Tá certo? Isso. Isso Não, tá nada. errado. Bota mais um. Aí, beleza. Isso. Agora tá certo, correto? Isso, aham. Então, pronto. Deixa eu dobrar. Pronto, 3.2. Se a 3.2 está aqui, eu tenho que procurar onde que é a 3.1, que eu tenho que ligar na 3.2, porque eu ligo na mesma sequência. O 3.1 está aqui, vou ligar na 3.2. Ah, Pronto. ok. Liguei na 3.2, já vinculei ela aqui. Uhum. Então, já que eu tenho 5 dias definidos na 3.1 e na 3.2 está me perguntando quantos dias, a 3 está também perguntando, será que vai ser 6 dias? De onde que essa 3 tirou 6 dias? 5 que já foram definidos na 3.1 e No esse dia que está 3.2, um dia. perguntado. Está sendo perguntado. E se for 2, aqui deve ser 7 7, dias. tem o ponto de interrogação. Dei enter, aí. 7 dias. Fiz isso, Ok. porque 3.1 vinculado a 3.2, que é 2 dias, vai dar 7 dias. Correto? Correto. Assim que funciona. Tá bom? Vocês fazendo, vocês vão tirar essas dúvidas de uma maneira mais simplista. É só vocês seguirem a regra do jogo. Eu vou ligar 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6 e assim sucessivamente. A 1.1, na 1.2, na 1.3, na 1.4, na 1.5, é isso que eu vou ligar. Se elas tiverem ainda filha, vai ficar 1, na 2, na 3, na 4 e assim sucessivamente. E assim continua o desdobramento. É isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Vocês vão perceber isso quando vocês verem o vídeo algumas vezes. Na 4 aqui, ela tem 2 desdobramentos e depois tem uma outra aqui. Aqui eu vou definir 2 dias, então eu defino essa mãe com 2 dias. E aqui eu vou colocar 3 dias. Então, 3 mais 2 deveria dar 5. Professor, por que aqui não somou? Porque eu ainda não fiz aqui a sequência. Então, a 4.1 tem que ligar na 4.2, vinculei, ok? Aí você fala assim, professor, e essa 4.2.1, ela vai ligar em onde? Em ninguém, porque não tem nenhuma outra 4.2.2, então ela vai ficar sem ligar, ok? Ok, professor. Então, continuando, a 5 aqui, atividade, tem o 5.1 e a 5.2. A 5.1 eu vou vincular na 5.2. Então, se eu definir aqui 4 dias e na outra 1 dia, necessariamente fica na 5, 5 dias. Tá? Na
6. Aqui eu tenho, deixa eu ver, 3 desdobramentos. Então, posso deixar um, posso deixar... Opa. Desculpa. Se eu definir essa 1 aqui de baixo, como ela é filha única, então ela permanece. 7. Só tem um desdobramento, vou colocar 5 dias. 8. Eu tenho aqui 3 dias, só tem um desdobramento também. 9. Vou colocar 4 dias. E a 10 tem alguns desdobramentos. Olha, 10 desdobra 10-1, 10-2 e 10-3. Só que a 10-1 tem filho, e a 10-3 também. E a 10-3 ainda tem outro neto aqui debaixo. Então, vamos lá. Na 10-1, vamos considerar aqui, ó, esses netinhos dela aqui, ó. 2 mais 2 também. A soma desses dois tem que dar 4. Vamos lá no gráfico gigante para poder vincular esse povo. Então, eu tenho aqui, ó, esse... Opa. Não tá querendo puxar. Peraí que eu vou puxar. Eu primeiro eu preciso fazer esses vínculos aqui, ó. Vamos lá. A 10.1 eu tenho que ligar na 10.2, na 10.3. Então, vamos lá. 10.1 eu ligo na 10.2. Aqui que não quer dar. Aqui, ó. 10.1 na 10.2 e a 10.2 na 10.3. Pronto, vinculei essas aqui que não estavam vinculadas. Aí eu abro a 10.1. A 10.1 eu vou vincular na 10.1.2. Pronto. E essa 10.3 aqui, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou colocar 10.3.1 na 10.3.2. Não tem 10.3.3, correto? Não tem. Então, eu só vou agora vincular uma neta na outra. Vinculei uma neta na outra. Ótimo. Agora eu defino os dias. Então, aqui, você está vendo que está perguntando se é 8 dias. Aqui eu vou deixar 1 dia, aqui eu vou deixar 2 dias. Já resolvi essa questão dessa mãe. Se eu resolvi dessa mãe, eu posso encolher. Aqui, quero 2 dias também. Então, já resolvi 10.3.1 e 10.3.2. A soma dos 2 dias vai dar 10.3. Pronto. 10.2 não tem nenhuma filha, então vou deixar 5 para ela. Se eu defino ela como 5, então, se eu aqui encolher aqui, já está definido 10.1, 10.2 e 10.3. Essa sequência aqui de atividade vai dar 14 dias, que é a parte do 10. Então, se você perceber, não tem nenhum ponto de interrogação mais nesses dias, nesse projeto, porque todos foram definidos corretamente e foram ligados aqui também corretamente. Vai ter alguns exercícios que eu vou passar para vocês ao longo do tempo, que eu vou falar assim, olha, você foi contratado para fazer uma consultoria de gestão em uma determinada empresa. Só que você foi contratado para gastar o tempo da seguinte forma. Aí eu vou colocar para vocês assim, por exemplo, atividade 1, você vai gastar 20 dias e vai estar atividade 1 cheia de desdobramento. Atividade 2, você vai gastar 50 dias. Atividade 3, tantos dias. E aí você vai ter que gerenciar aquilo que está por baixo dessas atividades de forma a alcançar o tempo que você foi contratado, entendeu? Para você ir ajustando. Pensa numa consultoria de 63 dias e cada uma dessas etapas são tarefas e subtarefas. Então, eu posso definir que cada etapa dessa você vai fazer alguma quantidade de dias que o seu cliente determinou ou que você acordou junto com ele. Então, vai ter essas subdivisões e você vai controlar os dias de acordo com aquilo que o seu cliente ou que você achou interessante. Ok, pessoal? Acharam difícil?
Ok. Deu? Mais ou menos. Mais ou menos para você, né, Pedro? É difícil sim, professor. Difícil demais. Jesus amado. Não, eu Jesus. acho que, você vai ver o vídeo novamente, Pamela, você vai ver que é simples. A questão é que você tem que respeitar a cada sequência, né? Você tem que ligar um no dois, dois no três e tal. Mas quando começa a fazer a subdivisão, você vai ver que quando tem três casas decimais, ali eu também vou pegar uma com três também. E assim sucessivamente. Então você vai vendo que as coisas vão se encaixando a partir do momento que você faz o vínculo. E por que que você sabe que um vincula no outro? Porque eu coloquei os números aqui, mas é como se fosse uma tarefa dependendo da outra. Eu deixei os números para você se situar e entender que uma é na outra. Mas dessa maneira você consegue ver essas questões assim bem claramente quando você estiver fazendo, tá? Isso também vai ser um exercício para vocês e vocês façam e me entreguem. Eu não vou passar mais coisas aqui, eu quero que vocês treinem. Como vocês não fizeram primeiro ainda, eu vou esperar para que vocês façam e cheguem a essa situação, a gente consiga evoluir, tá bom? Espero que amanhã vocês tenham um programa já instalado e consigam fazer. E se vocês, né, por acaso precisarem da aula de amanhã para o exercício, é só me solicitar, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Tem alguma dúvida disso aqui, desse exercício? Não. Antes de eu... Aí eu vou parar a gravação e se vocês quiserem fazer algum comentário, ok, tá bom? Só um minutinho. Então, até mais, galera. Um abraço para vocês.